Curso Conquista. Estudar para conquistar. Olá, nessa primeira aula de matemática básica, né, que a gente está chamando de introdução, ela é parte do que a gente vai ver no capítulo 1, no módulo 1, tá, da nossa apostila. Então, para você que já está acompanhando pela apostila, né, já tem essa possibilidade, a gente vai estar falando de coisas tanto na parte teórica quanto alguns exercícios que eu vou solicitar para vocês ao final da aula, que estão presentes no primeiro módulo. Mas ainda assim, a gente não vai falar sobre conjuntos numéricos, ou pelo menos não vamos falar, melhor dizendo, sobre as operações nos conjuntos, e sim fazer uma rápida lembrança, né, das principais coisas que nós vamos precisar, tanto nesse módulo de conjuntos, quanto para outras coisas, como, por exemplo, potenciação, em que a gente vai trabalhar bastante na aula de função exponencial, beleza? Então essa aula aí, de novo, é uma aula de matemática básica, como eu coloquei inclusive logo no título, beleza? Bom, para que a gente comece falando de, né, para a gente relembrar a maioria das coisas básicas aí, é necessário que a gente lembre, pensando nos números, né, qual seria, por exemplo, o conjunto mais básico, digamos assim, né, ou o conjunto, por exemplo, com menos elementos, por mais que todos eles sejam infinitos. Bom, o primeiro conjunto, né, que surge inclusive na história da humanidade, é o conjunto dos números naturais, indicados pela letra N. E para a gente falar de expressões numéricas, por exemplo, as expressões numéricas a princípio, tá? Depois a gente vai falar de equações, elas são para o conjunto dos números naturais. Kaique, quais são os números que estão presentes no conjunto dos números naturais? Bom, nos naturais, nós temos o 0, o 1, o 2, daí até o mais infinito, 3, 4. A criação desse conjunto ela se dá justamente numa tentativa de contar elementos da natureza, né? E por isso seu registro. Então, uma ovelha, duas pedras, três sandálias e ele por diante. Beleza? Tá. Bom, por que a gente fala disso? Por que a gente vai falar então de expressões numéricas? As expressões numéricas, elas são, né, uma sequência de somas ou subtrações sequenciais, né? De uma única vez, né? A gente não vai fazer separadamente. Por mais que a gente sempre tem essa possibilidade, tá? Qualquer expressão numérica, como essas daqui ou como qualquer outra, a gente tem a possibilidade, né? Usando as operações elementares, a soma e a subtração, né? Adição e subtração, a gente tem expressões como essa, em que a gente tem que resolver mais de uma operação, né? Mais de duas. Bom, então a gente pode fazer por partes, né? Se você não tiver nada que te impeça, você pode encarar logo de cara. Encarar logo de cara é ótimo, né? Mas encarar logo essa sequência de soma e subtração. Bora lá. Bom, aqui a gente não tem uma ordem para se fazer, beleza? A gente pode escolher a ordem. Então a gente pode primeiro somar. Então se a gente realiza essa soma aqui, isso aqui já aparece para a gente como 93, né? 72 mais 21. E aí teria 93 menos 33. Beleza? Bom, essa subtração 93 menos 33 é aquela que você faz assim, né? 93 menos 33. Beleza? E aí você subtrai 3 menos 3, 0. E 9 menos 3, 6. Sempre começando por essa última casa aqui, né? Que é a casa das unidades, dezenas, centenas, unidade milhar. Beleza? 93 menos 33, resposta que a gente viu ali, 60. Bom, além disso, as expressões numéricas, até mais lá para frente, quando a gente for falar de equações numéricas, elas podem ter para a gente esses sinais, né, esses símbolos, que já que nos outros exemplos também tem, eu vou citá-los só para a gente falar dos nomes. Por exemplo, a gente tem aqui esse par, né, que é um par de parênteses, beleza? Esse que tem, né, essa ideia de, né, fechada só que um pouco mais reta, esses dois símbolos aqui, para ser mais específico, são chamados de colchetes. E esses têm um biquinho aqui, ó, são chamados de chaves, par de colchetes, par de parênteses, beleza? Bom, sempre que a gente tiver um desses três, a gente tem uma ordem de preferência, né? Preferência não, né? Porque preferência é uma coisa optativa. A gente tem uma ordem de resolução mesmo, né? O que eu quero dizer é, se você se depara com, por exemplo, 72 menos 37 mais 12, né? Se você não ler, você pode, na leitura, por exemplo, né, omitir o par de parênteses. Aí, possivelmente, você poderia fazer 72 menos 37, depois mais 12, como a gente fez em cima. Bom, qual é a diferença? A diferença é que, nesse caso, a gente primeiro resolve sempre o que está primeiro dentro dos parênteses. Então, primeiro a gente vai dar, né, 72, repete o que não está dentro, até você conseguir eliminar, que já vai ser logo nesse passo, né? Porque a partir do momento que eu já consigo reduzir a um único valor dentro dos parênteses, pronto, eu não preciso mais colocar os parênteses. Então, relembrando, a gente dá, né, a gente começa sempre pelos parênteses e, né, paramos de dar essa tal preferência, essa tal prioridade, justamente quando a gente reduz dentro dos parênteses a um único número, né, que é o resultado de todo mundo. Aqui nesse caso, 37 mais 12 daria pra gente, bom, fazendo aqui, né, só pra gente relembrar também esses processos, 37 mais 12, a gente também começa pela casa das unidades, 7 mais 2, 9, 3 mais 1, 4. Então aqui dentro pra gente deu 49, né, só aqui dentro.
Como aqui dentro ficaria só 49, não precisa mais colocar parênteses. Então, a gente só coloca parênteses para 2 ou mais números, né? Caso você venha criar uma equação em que você queira dizer qual deve ser somado ou subtraído primeiro, né? Reduzindo a um único número dentro desse par de parênteses, você não precisa mais colocar, ok? Bom, 72 menos 49 é uma boa conta para a gente fazer. Vou fazer aqui na minha colinha, pode ser? 72 menos 49. Aqui é uma subtração com uma cara um pouquinho diferente da outra que a gente fez. Porque vamos lá, a gente começando pela casa das unidades, 2 menos 9, 2 é menor do que 9. Então a gente vai ter que fazer aquele lance de pegar emprestado, né? Aí diminui 1 da outra casa, então passa a ser um 6. E aqui você acrescenta um 1, né? Vira um 12. E aí seria 12 menos 9, que dá 3, e 6 menos 4, que dá 2. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, 23 seria a resposta aqui. Tranquilo? Bom, essa terceira expressão, ela tem dois daqueles sinais que a gente falou, né? Então já vou te explanar a ordem dos três. Quem sempre você vai resolver primeiro? Que tiver dentro dos parênteses. Kaique, depois. Depois você vai resolver quem tiver dentro dos colchetes até eliminar. E caso tenha chaves, você vai resolver por último o que está dentro das chaves. Então, na ordem, parênteses, colchetes e chaves. Bora. Então, o que está dentro dos parênteses primeiro, o que não for, repete. 80 menos 15. Bora lá que já vai reduzir, hein? 2 menos 5, imagina, você tem R$2 e a sua dívida é de R$5, né? Dívida por isso negativo. Bom, se é dívida, então você vai acabar ficando ainda com uma dívida de menos R$3, né? Aí, o que muita gente pode achar estranho, né? Que é esse, né? Esse mais menos 3. Bora lá. Galera, sempre quando a gente tem sinais distintos, a gente sempre vai trocar o sinal. Trocar o sinal não, melhor dizendo. Sempre que a gente tiver sinais distintos, como aqui, mais, menos 3, sabe o que acontece? Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Grava assim, tá? Então aqui são sinais distintos. Então sabe como é que essa expressão fica? Ela fica 35 dentro dos colchetes. 80 menos 15 menos 3, tá? Sinais distintos, menos. Bom, dando continuidade aqui, a gente vai ter então que é 35, abre colchete. Aí aqui dentro a gente pode resolver em qualquer ordem, né? Porque tá todo mundo dentro dos colchetes, não tem mais ninguém para dar prioridade. 80 menos 15, isso daria pra gente 65, 65. E aí 65 menos 3, depois você pode fazer essas contas mais devagar, é 62. Sabe qual vacilo que eu cometi aqui? Não é nem tão vacilo, né? É só uma não necessidade. Não tinha necessidade de colocar esse 62. Lembra que a gente falou ainda agora? Se a gente conseguir reduzir a um único número, pronto. Já está resolvido o problema, tá? Então a gente não precisa mais colocar, então ele poderia ser escrito assim, ó, 35 menos 62. Kaique, oi. A gente pode ter expressões assim? Pois é. Aqui a gente vai estar falando, né? Você percebeu que a gente está falando de números negativos. A princípio, nos naturais, lembra que eu te falei a princípio, a gente vai falar das expressões numéricas? Bom, a princípio, a gente está falando dos números naturais. Então, já que a gente está falando de números negativos, a gente já falou, por exemplo, aqui, né, quando deu menos 3 e agora vai dar um número negativo. Bom, o conjunto que contempla, né, o segundo conjunto é o que contempla os números negativos, que é indicado sempre por uma letra Z. Aí você pode gravar Z de Z inteiros, tá? Os números inteiros, basicamente, são os naturais e os negativos. Tipo assim, ele também vem do menos infinito, né? Ele expande para os dois lados. Aí tem lá, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, até o mais infinito. Então ele tem todos os naturais, o que a gente na matemática chama de simétricos, ou seja, tem todos os naturais, né? 0, 1, 2 são dos naturais, e os simétricos. Simétricos são os números, só que com sinais trocados, né? Então são os naturais negativados, digamos assim, tá? Esse é o conjunto dos números inteiros. E o Kaique está falando disso porque aqui a gente vai ter justamente uma operação assim, né? 35 menos 62, ou seja, eu estou pegando um número e subtraindo de um outro que é maior do que ele. E isso não tem problema, a gente sabe disso, né? A gente está relembrando só. 35 menos 62, sabe como é que você pode fazer uma conta como essa? Você pode fazer 62 menos 35, né? Meio que inverter, e depois só colocar um sinal de negativo na frente, tá? Ou você pode também ver assim, quanto é que falta em 35 para dar 62? Falta tanto. E aí coloca negativo nesse tanto. Beleza? Bom, fazendo essa conta, a gente teria 35 menos 62, mais 35 daria mais 25, a gente teria 60, então mais 2, então a gente precisaria de menos 27 de resultado. Beleza? E como eu te disse, números negativos não é um problema, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros, com a letra Z, Z de Z inteiros. Bora, próximo.
Aqui a gente tem os três, né? Parênteses, colchetes e chaves. Então, lembrando da ordem, primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves. Bora. Aqui já ficou de cara, né? A gente vai conseguir eliminar o parênteses, porque não tem operação dentro dele. Agora, se liga que é um pouco diferente do que esse parênteses aqui. Aqui era mais com menos, não é isso? Aqui vai ficar menos com menos. Já está, na verdade, menos com menos. O que vai acontecer aqui? Sinais iguais, boa, mais. Então, a gente vai ter aqui... Repetindo agora, já que foram os parênteses, a prioridade agora é os colchetes. 33 menos. Lá dentro, tá rolando 20 mais 2, 22. Preciso colocar colchetes? Não, porque já reduzi a um único número. Agora ficou só as chaves. Ficaram só as chaves, o par de chaves. 22 mais... Aqui dentro seria 33 menos 22. E isso dá pra gente 11. Não preciso colocar chaves, porque já reduzi a um único número. 22 mais 11, 33. Beleza, gente? Tranquilo? Essas são as expressões algébricas. Eu acho que vocês vão até acabar usando pouco isso nas provas de vocês, mas ainda assim, super vale a pena a gente estar relembrando procedimentos como esse. Vou dar uma aquecida. Dando sequência, eu mexi a câmera aqui, para a gente falar um pouquinho sobre cálculo do valor desconhecido. Em outras palavras, é usar o tal do x, né? Na maioria das vezes a gente acaba usando o x. Pode ser outras letras também. É o que a gente chama de incógnita, né? Uma coisa que a gente não sabe o que é, mas tem que achar essa coisa. Por isso, valor desconhecido. Galera, eu coloquei logo exemplos para a gente trabalhar, pode ser? Olha só. Exemplo 1. Qual valor que subtraído 2 unidades resulta em 13? Aqui é um 13, tá escrito. Então, existe um valor que quando eu tiro 2 unidades, dá 13. O resultado é 13. Como a gente não sabe esse valor, geralmente a gente indica para uma letra. Ó, tem um valor que quando eu tiro 2 unidades, né, subtraio, subtração, menos, resulta em 13. Que resultado era esse? Bom, algumas pessoas fazem de cabeça, pode fazer sim, tá? Não tem problema não. Mas aqui o x daria 15 pra gente, beleza? Qual valor que resulta em 2 daria 13? Kaique, o que você fez para dar 15? Bom, o procedimento aqui para dar 15 seria o seguinte, né? Em palavras bem miúdas. Basicamente, a gente tenta isolar de um lado a variável. Como que a gente faz isso? A gente poderia adicionar 2 dos dois lados. Kaique, por que? Me explica melhor isso. Na teoria é isso que acontece, né? O que a gente às vezes aprende na escola, passa para o outro lado negativo, é isso. Pelo seguinte, como a perspectiva aqui é justamente isolar o x, então a gente precisa fazer com que esse menos 2 saia daqui. Como é que eu faço para esse menos 2 sair? Bom, sair seria ele virar zero, né? E aí qual o número que eu somo com menos 2 que dá zero? 2. Sendo que na matemática, se eu faço alguma coisa, né? Se eu adiciono alguma coisa de um lado da equação, para que ela continue igual, eu tenho que adicionar do outro lado também, que senão ela não fica igual à original. Então pensa nisso também, tá? Sempre que você faz uma operação de um lado, você tem que fazer do outro lado também. Seja soma, subtração, multiplicação, divisão, beleza? Bom, então aqui, x mais menos 2 mais 2 vai ficar só x. E do outro lado acabou ficando 13 mais 2. Que aí é onde você aprende a passar para o outro lado negativo. Porque, basicamente, o que aconteceu diferente da equação azul para a vermelha? Depois que eu adicionei 2 dos dois lados. E aí a gente acaba gravando assim, porque funciona mesmo. É como se a gente tivesse pego esse menos 2 e passado para o outro lado com o sinal trocado. E aí o sinal trocado de menos vira mais. Foi o que aconteceu. Então, por isso que deu 15. Beleza, galera? Tranquilo? É isso. Bom, segundo exemplo. O dobro de um valor... Calma aí. Dobro. Dobro te lembra 2, né? O dobro é quando você pega alguma coisa e multiplica por 2, beleza? O dobro de um valor subtraído em 5 unidades resulta no seu triplo. Que valor é esse? Então, tem um valor que o dobro dele subtraído em 5 unidades resulta no seu triplo. Então, a gente indica assim. O dobro de um valor, né, subtraído em 5 unidades dá o seu triplo. Que valor é esse? Vamos lá? Bom, a gente acabou de ver que basicamente quando a gente quer isolar o x, a gente acaba passando para o outro lado. Só que aqui, desculpa, gente, vai ser um pouquinho diferente. Como a gente quer isolar o x, então tudo que tem x passa para um lado e quem não tem para o outro. O que o Kaique vai fazer? Eu vou passar esse 2x para lá. Agora, se eu tomar muito cuidado, vai ficar só menos 5 aqui. Toma muito cuidado, porque quando a gente passa esse 2x para lá, ele vai negativo, né? Por que você sabe disso, Kaique, que ele vai negativo? Porque 2x está positivo. Ah, Kaique, mas tem um menos aqui. O menos é do 5, beleza? Então, sempre o sinal ele vai estar precedido. Bom, 2x, ele está positivo, né? Senão ele estaria com um sinal de menos. Bom, que é uma convenção, né? Quando um número é positivo, nem sempre você precisa colocar um mais, né? Se você não colocar nada, ele é positivo.
E geralmente isso acontece nos primeiros, né? Se o primeiro está sem sinal nenhum na frente, é porque ele é positivo. Porque se o primeiro fosse negativo, ele estaria com sinal na frente de negativo. Menos 5, aí do lado de lá, 3x, e ele passa para lá, menos 2x. Imagina, você tem 3 coisas menos 2 coisas. Vai dar o quê? Coisa, uma coisa. Então a gente encontrou que o x vale menos 5. Beleza, galera? Tranquilo? Tá. Agora que a gente já aqueceu, acho que a gente pode fazer um mais difícil. Com o valor que tem em mãos, Kaique, eu, consegue comprar um salgado e sobra R$1 de troco. Se comprar 2 salgados, Kaique zera a quantia em mãos. Ou seja, tudo que ele tem dá 2 salgados. Quanto Kaique tem em mãos? Bom, a gente sabe então que um salgado... Bom, aí vamos construir isso? Vamos construir? Ó, com o valor que ele tem em mãos, Kaique consegue comprar um salgado e sobra R$1. Como eu não sei o valor do salgado, você poderia chamar de X ou até mesmo de S. Se você pensou em colocar S, sem problema não, S de salgado. Vou fazer isso, inclusive, ó. S. Bom, se eu comprar um salgado, com o que eu tenho ainda sobra R$1. Porém, se eu comprar... Com o dinheiro que eu tenho, eu consigo ou também comprar 2 salgados. Eu chamei de 2S. Entendeu por que eu igualei? Vamos lá. Kaique tem um dinheiro em mãos. O dinheiro que o Kaique tem em mãos dá para comprar um salgado e sobra R$1, ou dá para ele comprar 2 salgados. Quantos salgados... Quanto Kaique possui em mãos? Vamos fazer isso? S mais 1 igual a 2S. Quem é que somado com 1 dá 2S? Vamos ver? Quem é que somado com S mais 1 dá 2S? Como é que a gente resolve isso? Bora isolar? Sempre letras, né? Letras para um lado, quem não tem para o outro. Então, 1 está desse lado, igual a 2S menos S. 2S, imagina, duas coisas menos uma coisa. Vai dar 1. Então, S é igual a 1. Ou seja, a gente acabou de achar que o valor do salgado vale 1. Lembra que S a gente chamou de salgado? Agora, essa é a pergunta do problema? Se liga porque não é. Se comprar 2 salgados, Kaique zera a quantia em mãos. Quanto Kaique tem em mãos? Qual o valor que o Kaique tem em mãos? Você poderia interpretar que o valor que o Kaique tem em mãos ou é S mais 1, porque quando ele compra um salgado sobra R$1, ou você pode interpretar que, né, que o valor que ele tem em mãos é o 2S, beleza? E aí, tanto faz, um ou outro vai dar 2, né? Porque se substituísse aqui o S por 1, 2 vezes 1 daria 2. Se eu substituísse o S aqui por 1, 1 mais 1 também dá 2. Então, a quantia que o Kaique tem em mãos é igual a R$2. Beleza, gente? Que é o 2S, é o dobro de S. É o dobro do valor do salgado, é o que o Kaique tem. Como o salgado é R$1, 2. Ou o Kaique tinha lá, na outra situação, que era comprar um salgado e sobrar R$1. Então ele compra um salgado, sobra R$1, R$2. Beleza, gente? Tranquilo? Tá. Bom, galera, dando sequência na nossa revisão aí quanto à matemática básica e ainda sobre os números inteiros, tá? A gente pode falar também de potências, né? Que é uma outra operação que também existe. Então, são 4 operações que a gente meio que trabalha até então. A gente está trabalhando com a ideia de soma, subtração, a gente trabalhou ainda agora, e existe também as operações de multiplicação e divisão. Aí nessas aqui a gente vai acabar falando dessas também, né? Nessa operação potenciação a gente vai falar de multiplicação e divisão. Vamos lá então. O que seria potência, né? A ideia de potenciação? É você meio que otimizar a sua conta. Otimizar no sentido de, né, aglutinar, torná-la menor. Por exemplo, imagina que você tivesse sequência de multiplicação 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Galera, se a gente parar para analisar, óbvio, né? Dá para resolver isso aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. O resultado seria 32. Mas, além disso, daria para a gente escrever isso de uma maneira mais enxuta. Como assim? Ao invés de você indicar que esse 2 está se multiplicando, ele está multiplicando, tem quantos 2 aqui? Tem 5, não é isso? A gente poderia indicar esse 32, que é o resultado, ou essa sequência de 5 multiplicações de 2, a gente poderia indicar como 2 elevado a 5. Beleza? Ou seja, 2 por quê? 2 porque é para indicar o valor que está sendo multiplicado várias vezes, e o 5 é para indicar essa quantidade de vezes. Isso significa ter a potência, né? Acontecendo. Ou a potenciação acontecendo. Aí eu quero destacar para você 2 coisas. O 2, a gente costuma chamar ele de base, tá? E o 5 aqui, a gente costuma chamar ele de expoente. Expoente. Então, 2 elevado a 5, a gente pode ler assim, né? Ou 2 a 5, ou 2 a quinta, tá? 2 a quinta, 2 a 5, ou 2 elevado a 5.
2 base e 5 expoentes, tranquilo? A gente pode meio que enxutar a conta. Então vamos fazer a mesma coisa, por exemplo, de baixo? Se liga. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 5 vezes é 125. Além disso, a gente poderia indicar como 5 elevado a 3. 5 seria a base, 3 seria o expoente. Bom, 6 vezes 6, 36. Ou, se você quisesse, 6 elevado a 2 ou 6 elevado ao quadrado. Tem uma convenção aqui que é muito interessante, que sempre quando você tem expoente 2, esse expoente 2 pode ser lido como 6, vou colocar mais aspas aqui, ao quadrado. E no ali de cima, aproveitando o ensejo, sempre quando a gente tem um expoente 3, a gente pode falar que esse 5 está elevado ao cubo, tá? Que é para isso aí remete às operações, às dimensões, na verdade, de um quadrado, né? Que são duas dimensões, e o cubo, 3 dimensões. Algumas regrinhas, né? Algumas condições que tem aqui, na verdade não condições, são regras mesmo. Galera, sempre que a gente vai fazendo uma potência em que a base vale zero, eu não sei se você consegue ver, mas olha esse exemplo. 0 ao quadrado seria 0 vezes 0, não é isso? 0 vezes 0, 0. Ou seja, 0 elevado a qualquer número vai dar zero, tá? Vou escrever isso meio que em outras palavras. 0 elevado a n sempre vai dar zero. Qualquer número. 1. Sempre que a gente tiver, por exemplo, uma base sendo 1, o resultado sempre vai ser 1. Olha o exemplo. 1 elevado a quinta seria 1 multiplicado 5 vezes. E a gente teria 1 vezes o 1, vezes o 1, vezes outro 1. 1 vezes o quinto 1, 1. Bom, então, de qualquer maneira, 1 elevado a qualquer expoente sempre vai dar 1. Aqui, para os mais chatos, tem uma regra que é assim. 0 elevado a 0, mas é para a galera que for seguir carreira na matemática. 0 elevado a 0 é uma indeterminação, tá? É o único número que... Mas é um papo mais avançado. Indeterminado o resultado, tá? Porque não tem como elevar a 0 vezes. Porque o que seria 0 vezes? Nenhuma vez, né? Então seria uma ideia assim. Então por isso que a gente tem uma certa... É até material de pesquisa mesmo do campo da matemática. Agora que eu vi, gente, minha tela tá toda torta. Desculpa. Mas é uma indeterminação, né? É uma fonte de pesquisa da matemática, um material de pesquisa. A gente não consegue mesmo determinar, né? Quanto seria 0 elevado a 0. Bom, falando aqui de outro. 2 elevado a 1. Galera, sempre para qualquer base, tá? Sempre que a gente tiver expoente 1, significa que é só o 2, né? Tipo, 2 elevado... Porque quando era 2, né? 2 5 vezes, 2 elevado a 5. 5 3 vezes, 5 ao cubo. 5 elevado a 3. 6 2 vezes ao quadrado. Então, 2 elevado a 1 é a própria base. Então, qualquer base. Eu vou escrever isso. Qualquer base elevada a 1 dá o próprio valor. Tranquilo, gente? Beleza? Tá. Toda hora minha tela aqui tá entortando. Deixa eu ver mais coisas que a gente pode falar. Agora eu vou mudar de novo, agora de propósito, gente. Mas falando um pouquinho sobre algumas propriedades interessantes das potenciações. Quer ver? Aqui a gente tem 2 ao quadrado vezes 2. Eu sei que vocês sabem resolver isso aqui. Isso aqui daria 4, né? 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 4 vezes 2. Isso aqui daria 8. Ponto, acabou, ponto final, e o resultado está certo mesmo. Só quero te mostrar que há uma outra maneira de escrever isso. Vamos lá? 8, você concorda comigo que é a mesma coisa que 2 elevado a 3? Né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, certo? Bom, outra maneira de você enxergar a multiplicação é que assim, tem uma regrinha que é assim, vê se faz sentido pelo menos. Multiplicação de potências de mesma base, você sempre repete a base e soma os expoentes. Ah lá, vai dar o 3 de novo. Sacou? Sempre que você estiver fazendo multiplicações e essas potências forem de mesma base, você pode repetir a base, o 2, e somar os expoentes, 2 mais 1. 2 elevado ao cubo, que é a conta mesmo que a gente estava fazendo, tá? Eu vou colocar isso de maneira genérica, mas aí você pode comparar com um exemplo. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Tranquilo? Tá. Para multiplicação de mesma base tem regra e para divisão de mesma base também. Galera, eu sei que vocês sabem que aqui dá 2, tá? 4 dividido por 2, divisão, dá 2, ou que a gente poderia escrever de 2 elevado a 1. Assim, para mim é mais interessante. Mas eu sei também que vocês poderiam reescrever essa conta. Como assim reescrever essa conta, Kaique? Pois é. Essa conta ela poderia ser assim, 2 ao quadrado, sim? Dividido por 2 elevado a 1, ou simplesmente 2. E aí vai entrar justamente onde eu queria chegar, pelo seguinte.
Sempre que você tem divisão de potências de mesma base, que é o que está acontecendo aqui, é 2 ao quadrado, 2 elevado a 1, você repete a base e pode subtrair os expoentes. E aí vai dar 2 elevado a 1, que é o que a gente estava falando ainda há pouco. Então, multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes, tá? Isso pra gente, dá para também se escrever em maneira genérica, né? Vou escrever aqui a elevado a m, a elevado a n dividindo. A gente pode repetir a base e fazer m menos n. Tranquilo? Bom, sempre que você quiser pegar uma potência e elevar a outro expoente, você primeiro precisa colocar sempre esse par de parênteses, tá? E o que seria isso, né? Se você fosse resolver sem saber uma regra, 3 ao quadrado vai dar 9, que é 3 vezes 3, e o 9 estaria ao quadrado. 9 ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 9, que é 8,1, né? Bom, além de você resolver assim, sabe o que você poderia fazer? Sempre que você tem, isso aqui o nome é, quando você tem uma potência elevada a um outro expoente, a gente chama essa regra de potência de potência. Sempre que você quiser resolver uma potência de potência, você pode também reescrever, sabe como? Colocá-la aqui. Você pode reescrever como, né, repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, seriam 2 vezes 2 daria 3 à quarta. E, galera, 3 à quarta é 3 4 vezes, né? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81, tá? Então, 3 4 vezes, de fato, dá 81. Outro exemplo. Aqui, eu sei que vocês poderiam resolver assim, ó, 4 elevado a 3. E aí, 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, né? Que é 4 aqui do 2 ao quadrado elevado a 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Dá para resolver assim, tranquilo, e tá certo. Mas uma maneira de você também escrever isso seria assim, né? Multiplicando as potências. Seria um 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, adivinha quanto dá? 64. Tranquilo? Beleza? Você pode, inclusive, testar, né? Fazer o 2 6 vezes para ver se eu estou falando a verdade. Bom, aqui é uma outra que a gente também poderia resolver bem diferente, né? Se liga. 2 vezes 3 e ambos estão ao quadrado. Se ambos estão ao quadrado, né? Então é o 6 que está ao quadrado. E 6 ao quadrado a gente viu ainda há pouco, né? E o resultado disso é 36. Tudo bem, sem problemas. Vou colocar aqui 36. Mas, ainda assim, tem uma regra aqui também, que é como se você distribuísse esse expoente tanto por 2 quanto por 3. Como assim, Kaique? Sempre que você tiver uma multiplicação e toda a multiplicação estiver ao quadrado, você pode interpretar assim, ó, como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aí, como é que fica? 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 4, 36. Beleza? Tranquilo? Bom, aqui eu quero usar esse exemplo para falar de uma regra, tá? Que é assim. Imagina, eu tenho 2 dividido por 2, ou 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1. 2 dividido por 2, qualquer número dividido por ele mesmo, sempre dá quanto? 1, né? Resultado? Bom, sendo que aqui é uma divisão também de potências de mesma base, não é isso? O que a gente poderia fazer então, já que é divisão de potências de mesma base? A gente poderia fazer que nem o subtópico B, né? Divisão de potências de mesma base, eu posso o quê? Boa, repetir a base e subtrair os expoentes. E aqui daria pra gente 2 elevado a 0. Ou seja, 2 elevado a 0, resultado é 1, galera. 1. E eu queria chamar sua atenção porque isso funciona para qualquer base, exceto a 0. Que é assim, qualquer número a elevado a um expoente 0, sempre o resultado vai dar 1. Com exceção do 0, tá? Que é aquela indeterminação que eu te falei. Porque 0 elevado a 0 a gente não sabe quanto que dá, é indeterminado na matemática. Então, para qualquer base, ela elevada a 0 sempre vai dar 1, beleza? Tá. Então, acho que a partir da potenciação a gente já consegue falar bem, por exemplo, de radiciação. Vamos lá? Ah, olha a mágica aí. Bom, como a gente acabou de falar da operação potenciação, existe a sua inversa, né? A operação inversa da potenciação seria a radiciação. E eu queria, já que é cálculo de raízes, né? E eu queria pegar justamente um exemplo que linka as duas coisas, radiciação e potenciação. Olha o primeiro exemplo. O número, ao ser elevado ao quadrado, resulta em 25. Qual é este número? Bom, você poderia equacionar isso, poderia fazer de cabeça também, tá? Não tem problema não. A gente teria então um número que a gente não sabe quanto que é, mas esse número elevado a 2 dá 25. Bom, aí aqui tem várias maneiras de você resolver. Uma delas, bem simples, é assim. X ao quadrado sendo igual 25, a gente também poderia escrever em formato de potência, né? 5 ao quadrado.
E aí aqui você poderia fazer uma raiz quadrada dos dois lados, ou seja, tirar a raiz mesmo, né? Aí você lembra o que é tirar a raiz? Não? Então bora. Raiz quadrada. Por que eu estou tirando a raiz quadrada dos dois lados? Para que saia os expoentes dos dois. E aí calcular a raiz quadrada de um número ao quadrado. Isso aqui, galera, assim, eu tenho mais notícias para te dar. Seria x, e aqui a gente teria como resultado mais ou menos 5. É um papo que a gente pode levar melhor mais lá na frente na aula de função exponencial, e você pode me cobrar, tá? E eu não vou esquecer com certeza, que é uma coisa fundamental. Mas sempre quando você tem uma equação assim, sempre, né, que eu tô falando assim de expoente 2, tá? Você vai acabar tendo dois resultados. É só você pensar, 5 ao quadrado daria 25, e seria a resposta, né? Qual o número que é elevado ao quadrado dá 25? 5. Porém, galera, o menos 5, justamente porque o menos está elevado a um expoente par, o que seria menos 5 ao quadrado? Não seria a multiplicação de menos 5 com menos 5? Sim? Ó, temos um gato invadindo aqui a gravação, vê se pode. Mas menos 5 vezes menos 5, a gente teria como resultado o quê? Lembra da regra de multiplicação? Ó, quando eu estou multiplicando dois números com sinais iguais, mais, lembra? Então, mais 25. Então se liga, porque sempre quando você tiver assim, ó, equações em que você tem que descobrir a base, mas o expoente é quadrático, ou até poderia estender, eu vou falar disso bem melhor com vocês na aula de exponencial, mas basicamente para qualquer expoente par, tá? Justamente porque quando você vir para esse tipo de solução, mesmo que a base seja negativa, ele vai dar um expoente par, ou seja, expoente par é a quantidade de vezes. Expoente é a quantidade de vezes que aquela base se repete. Então, para uma quantidade de vezes par, menos com menos vai acabar dando mais, então você vai acabar sempre tendo resultados também positivos, beleza? Tá, então o resultado aqui seria mais ou menos 5. Deixa eu falar de alguns outros tipos de radiciação. Bora. Então, falando de outros tipos de raízes, né? Porque a raiz, a gente pode calcular de vários índices, né? E aí vamos relembrar esses nomes? Sempre quando você calcula uma raiz, sempre, por exemplo, esse númerozinho que está aqui fora é chamado de índice, tá? Deixa eu anotar aqui, índice. E aqui é o que a gente chama, que está dentro da raiz, é o que a gente chama de radicando. Beleza? Bom, então bora. Qual seria a raiz cúbica de 8? Você pode interpretar essa pergunta, sabe como? Qual é o número que elevado a 3 dá 8? O número que elevado a 3 dá 8 é o 2. Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, tá? Então você pode sempre pensar, se converter essa pergunta. Que nem aqui. Raiz cúbica de 64. Bom, qual é o número que é o cubo da 64? Aí já fica um pouco mais difícil, mas ainda assim é o 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64. A gente falou desse exemplo ainda há pouco. Mas já a gente vai falar, por exemplo... Já não, vou falar agora. Como você achar essa raiz, por exemplo, se for um número muito grande, né, um número que você não consiga pensar imediatamente. Você pode usar o que a gente chama de fatoração ou decomposição em fatores primos. Talvez você lembre disso. Ó, vamos lá. Se eu dividir aqui por 2, né? A gente sempre começa pelo menor primo. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas só para antecipar. 64 por 2 daria 32, por 2 daria 16, por 2 dá 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então aqui pra gente surgiu o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Tudo bem? Bom, você também poderia interpretar do seguinte aqui. Para que a gente consiga tirar, né? Para que a gente consiga tirar, pensa assim, tirar a raiz, né? Tirar a raiz depende do número do índice. Ou seja, se você estiver calculando uma raiz quadrada, como aqui em cima, você vai precisar que tenha sempre números nessa decomposição de 2 em 2. Como a índice aqui é 3, a gente vai precisar então que tenha o mesmo número 3 vezes. Então, a cada vez que tem um número saindo 3 vezes aqui nessa decomposição, ele sai da raiz. Então, ó, olha o que acontece. Temos 3 aqui, então vai sair 1, 2 da raiz, e temos 3, outro trio de 2, vai sair outro 2. E aí 2 vezes 2 é o que dá 4. Por isso que justamente a raiz cúbica de 64 é 4. Por isso, ó, do 25. A decomposição tem uma regra que ela sempre você vai começar pelo menor primo que divide o número. 25, o menor primo é o 5. 5, 5, 1. Lembra que a gente queria tirar a raiz quadrada de 25? Bom, a raiz quadrada de 25, 5. Por quê? Ah lá, como o índice é 2, então a gente precisa o quê? De quê? A gente precisa de justamente dois números aqui, a cada dois números,
Se repetindo, sai um deles. Então, raiz de 25 seria o 5. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, algumas regrinhas, então, para a gente relembrar. Se liga aí. Sempre que você tem um número negativo elevado a um expoente par, ele sempre vai ficar positivo, tá? É justamente porque você vai fazer menos 2 vezes menos 2. Aí daria mais 4. Bom, se você tem um número negativo elevado a um expoente ímpar, isso é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2, 3 vezes, né? E aí, repara só. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, como a gente acabou de ver. Mais 4 vezes menos 2, isso aqui daria pra gente menos 8. E aí, por isso que esse resultado é negativo. Então, expoente negativo elevado... Melhor, base negativa elevada ao expoente ímpar dá um resultado negativo também. Ou, se você quiser, expoente ímpar, sempre o sinal vai ser sempre o de dentro. Sempre o sinal que já tiver aqui. Expoente par, sempre positivo. Expoente par, sempre positivo. Expoente ímpar, o sinal é sempre do que está de dentro. Bora. Raiz cúbica de 8 seria 2 ou mais ou menos 2? Bom, respondeu certo quem respondeu 2, né? A gente já fez esse exemplo ainda agora. Mas por que não é mais ou menos 2 que nem na quadrática? Bom, a gente pode fatorar isso, né? Até porque eu posso também te mostrar um exemplo também, ó. Se eu tivesse a raiz cúbica de menos 8, sabe qual é o resultado? Menos 2. Bom, talvez você esteja lembrando assim, Kaique, mas eu aprendi uma parada de que não pode, por exemplo, calcular a raiz de número negativo. Na verdade, essa regra é assim, não pode calcular a raiz de número negativo de índice par. Ou seja, eu não consigo calcular a raiz quadrada de menos 8, mas a raiz cúbica dá. Porque lembra que a raiz cúbica a gente pode converter a pergunta? A pergunta pode ser assim, qual o número que elevado a 3, que elevado ao cubo dá menos 8? Esse número é o menos 2. Agora, a gente não tem, por exemplo, digamos, né, que fosse a raiz cúbica de... Desculpa, se fosse uma raiz quadrada de menos 8. Ou até de um mais simples, quer ver? Eu vou apagar aqui. Foi mal, gente. Estou criando ao vivo mesmo. Uma raiz quadrada de menos 4. Né? Talvez você pense, menos 2. Não, não é não, tá? Porque raiz quadrada... Qual o número que é o quadrado da menos 4? Se eu te falar nenhum, tu acredita? Nenhum número elevado a 2 vai dar menos 4. Vai dar 4 positivo, que é o 2. E o menos 2 também. Menos 2 ao quadrado dá 4. Agora, aqui a gente não consegue. Aqui não existe resposta, tá? Ou não existe resposta real. Que existe também um papo de números imaginários. Não sei se você já estudou isso, tá? E o último exemplo aqui, a raiz quadrada de 16, a gente pode calcular de várias maneiras, né? Mas aqui a resposta seria 4, e vou fazer até a faturação aqui. 16, ó, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Bom, como eu preciso de a cada dois, né, raiz quadrada, eu preciso então de dois números se repetindo para que saia da raiz. Fatorei, tem 2, sai um 2. Tem outros 2, sai outro 2, 2 vezes 2, 4. Por isso que a raiz quadrada de 16, desculpa, gente, vale 4. Beleza? Então, com isso, você já consegue fazer uma bateria boa de exercícios. Então, logo depois aí da minha fala, vai surgir para vocês na tela quais exercícios que vocês já podem fazer, por exemplo, na encarada apostila. Tranquilo, gente? E aí depois a gente fala um pouquinho melhor sobre outras regras aí, sobre outras coisas básicas dentro da matemática básica. Tranquilo? Vou fazer o quadro aqui para você ver completo. Foi? Ó, agora o título que tá lá, radiciação, e é isso. Até mais. Bom, galera, falando um pouquinho mais, né, sobre regras, né, e coisas da matemática básica que são interessantes para a gente, né, antes da gente começar o primeiro módulo, por mais que, né, esse assunto também esteja contemplado no primeiro módulo, porque é um módulo de conjuntos, né, e não deixa de se tratar de conjuntos mesmo que a gente está falando. Então a gente ainda está falando de operações, né, de coisas básicas no conjunto dos números inteiros. Pois bem, a gente pode falar também sobre a decomposição em fatores primos. A gente já estava falando ainda agora, né, na hora de calcular as raízes, então acho que é importante a gente falar agora, beleza? Bom, a decomposição em fatores primos, ou também chamada de fatoração, eu acho que vale a pena a gente antes falar o que é um número primo, né? O número número primo é justamente o número que tem apenas dois divisores, tá? Sempre dois divisores. E esses divisores são sempre o número 1 e ele mesmo. Ou seja, o 2 é primo? É. Inclusive o único primo que é par. Por quê? Porque o 2 só tem dois divisores. O 1 e o próprio 2. O 5 é primo? É. Por quê? Porque o 5 ele tem dois divisores. O 1 e o próprio 5. Tranquilo? É mais ou menos nessa linha. Bom,
Qual é a regra de fatoração? Eu tinha comentado ainda há pouco na radiciação, a gente pode relembrar. Para a gente fazer a decomposição em fatores primos, a gente sempre começa dividindo pelo menor fator primo possível do número. Bom, o menor primo de todos é o 2, mas será que o 2 divide 54? Sim, porque o 54 é par, né? Então, 54 por 2, 27. Ainda dá por 2? Não, porque o 27 já é ímpar. Então, a gente vai para o próximo primo, que seria o 3. 27 por 3 dá, não dá? Então, que dá 9. Ainda dá para continuar por 3? Dá. E vai até o final, né? 3 dividido por 3, 1. Então, a decomposição aqui ficou assim. 2 vezes 3 ao cubo. Isso é o 54. O 54, digamos assim, fatorado é 2 vezes elevado a 1 vezes 3 ao cubo. Por exemplo, 108. 108 tem uma relação com 54, né? Mas vamos lá, finge que você não percebeu. 108 por 2 dá, não dá? Dá porque é par, dá 54. 54 por 2 dá, que a gente já viu, 27 por 3 agora dando 9, por 3 dando 3, por 3 dando 1. Então a gente sabe que aqui a gente tem 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo como a fatoração, como a decomposição em fatores primos do número 108. Aí uma diferença que eu já queria te chamar a atenção, né? Se ligou então que a diferença entre o 54 e o 108 na fatoração é justamente o 2, né? E aí ele se manifesta aqui, ó, no expoente do 2, da base 2. Tá? O 2, o fator primo 2 apareceu 2 vezes, por isso 2 ao quadrado, beleza? E o fator primo 3 apareceu 3 vezes, por isso 3 ao cubo. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, já que a gente está falando de múltiplo, né, e de divisores, eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, o que seria múltiplos e qual a diferença entre múltiplos e divisores, ou qual a definição, né? Eu já até antecipei aqui e eu vou falar de algumas coisas que acabam se sucedendo por conta dessas definições. Mas os múltiplos, como estão escritos aí, os múltiplos de um número são todos os resultados da multiplicação do próprio número por qualquer outro número inteiro. Então, sei lá, e aí esse conjunto vai ser um conjunto infinito, né? Porque, por exemplo, os múltiplos nada mais é do que a tabuada, né, gente? Sei lá, quais são os múltiplos de 2? Tabuada do 2. Quais são os múltiplos de 5? Né? Qual é a tabuada de 5? Os múltiplos de 5, né? E vice-versa. Então a gente pode concluir assim, tá? Então os múltiplos, sempre um conjunto, são sempre infinitos, né? Eu posso multiplicar por infinitos números. Tá, eu queria falar de um múltiplo universal. Sabe qual é o múltiplo universal? É o zero. Porque o zero sempre vai ser um múltiplo de qualquer número. Beleza? Porque 2 vezes 0 vai dar quanto? 0. 3 vezes 0 dá 0. Então temos um múltiplo universal que seria o zero. Bom, o múltiplo universal poderia ser o 1 também? Também. O 1 também é um múltiplo universal. Tá? Porque... Não, desculpa. O 1 ele acaba sendo um divisor universal. Vou até apagar daqui. Foi mal. Já estava antecipando a outra parte. Múltiplo é o resultado, né? Então a gente nem sempre vai ter o resultado 1. Eu estava falando besteira. Agora sim, qual é a definição de divisor? É divisor todo número que quando divide um outro, deixa resto zero. Tipo assim, o 2 é divisor de 7? Vamos ver. A gente pode fazer... acho que a divisão está saindo, né? Vou fazer aqui do lado. A minha pergunta foi, o 2 é divisor de 7? Respondeu certo quem falou que não, né? Que relembrando a divisão. 7, 2 vezes 3, 6, para 7 resta 1. Ou seja, para ser divisor, é necessário, né, que esse número que tá dividindo o outro, né, para ser divisor, para o 2 ser confirmado como divisor, ele deveria deixar um resto zero. Beleza? Que é o que eu anotei aqui. É divisor todo número que quando divide um outro, deixa resto zero. Então a gente pode falar de um conjunto finito, né? Os divisores sempre é um conjunto finito, diferente dos múltiplos. E o divisor universal, ou seja, o número que divide todo mundo e dá resto zero, sabe quem é? Agora sim, o 1. O 1 sempre vai ser o divisor de alguém. Qualquer número, até do próprio 1, até do zero, até do menos 1, qualquer número. Qualquer número dividido por 1 vai dar um resultado e resto zero. E aí, por isso, porque sempre dá ele mesmo, né? Dividir por 1 e dá o próprio número. Então, o próprio número ele acaba sendo o próprio 1, desculpa, ele acaba sendo um divisor universal. Tranquilo, gente? Beleza. Bom, queria chamar sua atenção, a partir disso, para uma outra coisa, que é o método para que a gente consiga determinar o número de divisores de um número. Eu coloquei um exemplo aí,
e a gente vai falando sobre. Por exemplo, que eu falei aqui, né? Métodos para determinar os divisores de número inteiro. Os divisores de 12, quais são? Vamos tentar determinar isso? Ó, como que a gente pode determinar os divisores de 12? Quais são os divisores de 12? Ou seja, quais são os números que sempre vão dividir o 12 deixando o resto zero? Bom, o universal, 1. Se eu dividir o 12 por 2, dá resto zero? Dá 6 resto zero. O 3 também, o 4 também, o 5? Não, né? O 5 vai dar resto 2. O 6 também, nem o 7, nem o 8, e o último vai ser o próprio 12. Ah, uma outra coisa. Lá naquelas anotações, vou mexer minha câmera aqui rapidinho, gente. Lembrei de uma coisa que pode ser importante, hein? Para vocês que gostam de gravar coisas. Sempre quando você fala de divisores, sempre o próprio número é divisor dele mesmo, tá? Que ele vai dar sempre quociente 1 e resto 0. O próprio número, vou colocar aqui assim. O próprio número é divisor de si. Beleza? Tá, vou voltar para cá. Então vamos lá. A gente acabou de falar que então a quantidade de visores do 12 é 1, 2, 3, 4, 5, 6 visores. Total de 6, tá? Fechado. Bom, um outro método eu queria falar desse com vocês, para você descobrir, já vi isso cair no Enem, por exemplo, cara, mas é bem mais comum cair nos militares mesmo. Bom, a gente pode usar a decomposição. A decomposição em fatores primos ajuda a gente a achar o número de divisores. Sabe como? Deixa eu te ensinar, ou te lembrar pelo menos. A fatoração do 12, né? 12 por 2 dá 6, por 2 ainda dá 3, por 2 não dá mais, então 3, 1. Então, o 12 decomposto, né? Feita a decomposição, seria 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Sim? Bom, como que a gente pode achar o número de divisores? Você sempre vai fazer o seguinte, hein? Se liga nos meus passos. Identifique os expoentes, então 2 e 1, se tivessem mais outros. Pegue esse expoente, adicione 1 em cada um deles e multiplique esses valores. Então, de novo, identifique os expoentes, 2 e 1, soma uma unidade, sempre 1, tá? Em todos os expoentes, sempre 1, e multiplique os resultados. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 2, como resultado, 6. 6 divisores. Isso funciona para sempre, Kaique? Sempre. Sempre que você quiser determinar os divisores de um número, pode fazer assim, decomponha, fez a decomposição, identifica os expoentes. Pega os expoentes, soma uma unidade a cada um deles e os resultados você multiplica. Sempre você vai conseguir assim, tá? Então memorize isso aí. Falar de uma última coisa aqui, que ainda compete à decomposição, que seria falar de MMC e MDC, né? Depois, galera, eu garanto para vocês que a gente vai fazer probleminhas e que você tem que identificar, né? Aquelas questões que são com contexto, que ele fica tentando te enganar, né? Não são aqueles problemas diretos. Aqui eu vou falar de problemas diretos, mas depois eu passo para vocês uma bateria de exercícios com questões mais contextualizadas, né? Que acabam sendo mais difíceis mesmo. Bom, falando um pouquinho sobre o tal do MMC. Primeiro nome, né? MMC significa mínimo múltiplo comum. Eu já coloquei logo o exemplo, assim, tá? Pra gente trabalhar logo, fazer conta. MMC de 12 e 18, ou seja, a gente quer descobrir o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18. O menor, né? Mínimo múltiplo em comum entre eles dois. Vamos aos múltiplos de 12? Bom, os múltiplos de 12? 0, 12, 24, 36, 48, 60 e assim vai. Múltiplos do 18, 0, 18, 36, 54 e assim vai. Eu já vou parar por aqui porque eu acho que eu já achei, né? Você se ligou que a gente já achou? Qual é o menor múltiplo em comum para os dois? 36. Kaique tem mais múltiplos em comum? Muito provavelmente. Quer ver um outro que eu já sei de cabeça? 72. 72 com total certeza é. Porque é 36 vezes 2, né? Então 72 vai aparecer aqui, vai aparecer embaixo. Pronto. Tranquilo? Beleza? Tá. Então sempre a gente pode achar por esse método, fazendo a tabuada deles e aí vendo. Sendo que se forem números grandes, né, talvez te dê um pouco de trabalho. Aí eu quero te ensinar uma maneira de você fazer isso rápido, né? Que é usando a decomposição também. E aí quando a gente faz decomposição de 2 ou mais números, é um pouquinho diferente de quando a gente faz com um número só. Então se liga aí, para ver se você lembra dessas regrinhas. Bora, por 2. Divide o 12 e divide o 18 também, né?
Por 2 aqui, vai dividir só o 6. O 9 permanece. Não dá mais por 2, nenhum dos dois, tá? Então, por isso, vai por 3, porque se ainda desce pelo menos um deles, ainda continua o 2. Aqui vai ficar 1 e aqui 3, ainda falta mais 1, 1 e 1. Bom, a partir daqui, como a gente quer determinar o MMC, MMC vai ser, então, justamente a multiplicação de geral da decomposição. Sério, Kaique? Sério. Você vai multiplicar todo mundo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. Beleza? Geralmente, galera, mínimo múltiplo comum é associado, por exemplo, àquelas questões em que passa um ônibus de 15 em 15 minutos. Depois passa outro de 20 em 20. Se eles saíram agora do ponto, quando que eles vão se encontrar? Porque como a gente quer o encontro comum de coisas que vão ter multiplicidade, né? Porque se o ônibus passa de, olha o nome, de 15 em 15, então é 15, 30, que é 15 vezes 2, 45, que é 15 vezes 3, ou seja, você vai trabalhando com os múltiplos, né? Essa periodicidade, essa multiplicidade, e o mínimo, ou seja, quando que eles vão se encontrar de novo? Qual é a próxima? Geralmente o problema é fazer qual é a próxima vez que eles vão se encontrar, já que eles admitindo que eles saíram do mesmo ponto agora, né? Ou sei lá, às 6 horas. Aí às 6 e, no caso aqui, 36, né? Se tivesse um ônibus de 12 em 12, 18 em 18, sacou? Então, eles se encontrariam daqui a 36 minutos. Quando que eles vão se encontrar a segunda vez? Daqui a 72 minutos. E assim e por diante. Tranquilo? Bom, falando agora sobre outra coisa que é contemplada pela decomposição, é o que a gente chama de MDC, tá? Eu queria trabalhar isso com vocês também. Um cabelo aqui, ó. É meu. A ideia de MDC, primeiro nome, é máximo divisor comum, né? Então é sutil essa diferença, mas completa a diferença com MMC. E a gente também pode fazer pelo um método muito parecido com o lá de cima, sendo que agora a gente quer o maior divisor, tá? Maior divisor. Bom, vamos ver os divisores do 12? Do 12, inclusive, a gente já fez, né? Se você colar aí das suas anotações ou do meu vídeo aí, ó, eu tô colando aqui, é que você não tá vendo. 1, 3, 4, 6 e 12. Bom, vamos ver os do 18? Bom, eu quero que você mande bem nisso. Quais são os dois divisores garantidos do 18, sem fazer conta? 1 e 18, né? Boa, porque um é o divisor universal e o próprio número. 1, o 2 divide o 18, que eu tô ligado. O 3 divide o 18, que eu tô ligado. O 4 não, o 5 não, o 6 sim, nem o 7, nem o 8, o 9 sim, e depois o próprio 18. Tranquilo, galera? Beleza? Bom, aí o máximo divisor comum, qual é o maior divisor em comum? O maior para mim é o 6. Vê se você concorda. Tranquilo? Seria 6. Agora, como que a gente pode achar isso, sei lá, se fosse um número muito grande, né? A gente ficar fazendo os divisores ia dar um pouco de trabalho. Bom, usar a ideia de decomposição, de fatoração. Bora, por 2. Como a gente já fez, eu vou fazer o seguinte, ó. Nem vou demorar tanto. 2, 3, 9, 3, 1, 3, 3, 1, 1 e 1. Bom, o MDC aqui, sabe como é que a gente calcula o MDC? A gente vai pegar os fatores primos, que dividiram os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, esse 2 aqui, ele dividiu os dois ao mesmo tempo? É só você ver o próximo passo. Se sim, se mudou todo mundo, dividiu os dois ao mesmo tempo. Então esse 2 sim. Esse 2 aqui dividiu os dois ao mesmo tempo? Porra, esse não. Esse só dividiu 6, né? 3, mas o 9 permaneceu. Esse 3 aqui dividiu os dois ao mesmo tempo? Cara, esse sim. Olha lá, 3 virou 1 e o 9 virou 3. Agora, esse 3 dividiu os dois? Não. Bom, identificados os números que dividem os dois ao mesmo tempo, você multiplica eles. 2 vezes 3, 6. Tranquilo? Beleza? Aí, máximo divisor comum é geralmente associado... Desculpa a interrupção, gente, mas a gente fala do MDC também a partir da ideia de decomposição em fatores primos, tá? Então se liguem nisso porque isso pode ajudar bastante. Agora, quanto aos problemas, lembrei aqui que eu estava falando, quanto aos problemas, eles na contextualização, né, geralmente eles são dados assim, quando você quer dividir igualmente alguma coisa para diferentes grupos. Eu lembro de uma questão que era do Enem que geralmente tem essa cobrança, né? Só para fazer um rápido comentário, em que tinham duas turmas
e 2 quantidades em ingressos, tipo 360 ingressos de um cinema para a sessão à tarde e 480 numa sessão da noite. Eu vou, inclusive, colocar, se não imediatamente, em algum momento eu vou colocar essa questão para a gente fazer, só para vocês verem como é que, só para sentir o gosto. E aí ele falava dessas 2 quantidades, eles queriam dividir igualmente, né, esses ingressos, de modo em que todo mundo recebesse a mesma coisa. Então, como ele quer dividir todo mundo a mesma coisa, já são sinônimos de dividir, divisor, né? E em comum, né? A mesma coisa. E aí, porque a ideia de máximo, né? Eles queriam a maior quantidade, né, de ingressos para que todo mundo recebesse a mesma coisa em uma mesma quantidade, tá? Fosse dividido igualmente em uma mesma quantidade. Beleza? Para todo mundo. Mas eu vou colocar um probleminha como esse aí já. A gente, a princípio, está só relembrando coisas, mas ainda assim já vale a pena a gente estar dando essa aquecida. Acho que ela é muito importante mesmo para a gente começar bem, né? Essa parte inicial de álgebra e aritmética. Tranquilo, gente? Valeu, a gente se vê já.